Olá, pessoal! Quando eu comecei a gravar essa série de vídeos, eu fui lá no meu direct pedir para vocês sugestões de temas e um dos temas foi: Letícia, como você faz para realizar a avaliação da composição corporal? Eu pensei muito em gravar ou não esse tema, porque sinceramente eu sou uma apaixonada pelo assunto, mas eu tenho os meus mestres, eu não tenho nenhuma pretensão em falar que eu tenho know-how pleno nessa área, né? Eu sempre estudei, porque desde o início eu sabia que eu queria trabalhar com nutrição esportiva e eu tinha clareza de que eu não podia calcular o IMC para classificação de excesso ponderal, de acúmulo de gordura corporal, uma vez que eu trabalharia com pessoas pesadas que não necessariamente teriam um percentual de gordura alto. Então sempre procurei estudar bastante e acho assim muito perigoso quando vocês me perguntam que protocolo eu uso, porque sem sombra de dúvida que dependendo do contexto no qual vocês estejam inseridos, há vários aspectos que têm que ser considerados. Então vou tentar resumir um pouco do que eu penso, entendam isso como reflexões e da Letícia está aqui para tentar responder o que vocês me pediram, que era para falar das minhas escolhas, tá? Então lá atrás, eu atendo em nutrição esportiva há 22 anos, eu optei por trabalhar com a tomada de dobras cutâneas para poder predizer o percentual de gordura por meio do uso de uma equação. Comecei a estudar o assunto, comecei a fazer cursos e aí acabei optando por uma equação específica que tem você pode calcular usando a medida de 7 dobras ou 3 dobras, tá? E aí, ao longo desse tempo, eu venho replicando esta equação que ela não foi idealizada para a população brasileira. Então, já me questionaram, mas Letícia, por que você não utiliza o protocolo X que foi idealizado com estudos baseados na população brasileira? A minha resposta é muito simples, porque eu não quis trocar de protocolo. Né? Porque eu, às vezes, atendo um cliente que fica 6 anos sem me procurar e aparece no consultório. Simples assim. Mas quando a gente está em pesquisa, a gente tem que buscar o protocolo que tenha mais especificidade com o que eu estou estudando. Então, possivelmente, se eu estou trabalhando com dados, se eu estou trabalhando com a população brasileira, eu tenho a opção de usar essa equação. Se eu estou trabalhando com uma determinada modalidade, eu posso tentar buscar se existe um protocolo que foi conduzido em estudos baseados numa determinada modalidade, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um nadador. Então, o seu orientador vai junto com você pegar, inclusive, a literatura prévia sobre o tema, ver quais são os protocolos que outros pesquisadores têm aplicado, até para a gente poder ter um parâmetro de comparação, e aí vocês vão optar por aquilo que mais se encaixa dentro do que vocês querem publicar. Então, existe muito essa diferença entre a ciência e a prática. Na prática, a gente também, às vezes, né, faz adaptação de algumas coisas. Por exemplo, eu posso escolher um protocolo específico e aumentar o número de medidas, mesmo que eu não use essas medidas para estimar o resultado, porque eu vou usá-las para simples comparação entre medidas, porque quem me conhece sabe que eu acho que isso é muito mais valioso do que estimar o percentual de gordura em si. Mas é que as pessoas precisam saber de um número. E mais ainda, elas precisam saber se aquilo está bom ou está ruim. E aí vem um outro desafio para nós. Qual a tabela que eu utilizo para poder mostrar um parâmetro esperado de normalidade? Porque quando eu mostro essa tabela, nem sempre a pessoa se satisfaz, porque às vezes ela está lá na tabela como o percentual de gordura dela está sendo classificado como normal e ela marcou consulta porque ela quer reduzir o percentual de gordura. Então, nós temos que batalhar muito. Eu estou tentando há 22 anos a fazer a pessoa se convencer de que às vezes o melhor parâmetro para ela é ela mesma, é a primeira medida dela e como que essas medidas vão sendo alteradas ao longo do acompanhamento nutricional e início de um programa de atividade física regular, tá? Eu fiz essa escolha, ao longo do tempo eu comecei a gostar muito de agregar em alguns momentos a avaliação por bioimpedância, porque alguns modelos, alguns aparelhos também agregam informação relacionada à água corporal, por exemplo. Para a predição do percentual de gordura, eu continuo gostando mais de predizer pela tomada das dobras cutâneas e estimativa do percentual de gordura, mas eu também penso que em algumas pessoas a gente tem uma dificuldade maior de tomar essas medidas. Então, assim, eu acho que tem espaço
Às vezes o profissional pode até optar por usar uma bioimpedância inicialmente porque ele não se sente apto a fazer outras medidas corporais ou ele precisa de um resultado mais rápido, isso também pode ser uma opção. Então não tem certo e errado, não tem que investir fortunas em equipamentos que você talvez nem consiga manusear ou que leve anos para pagar. O importante é você conhecer o equipamento, saber manuseá-lo e trazer para o seu cliente um bom comparativo. E para isso eu finalizo apenas destacando que para um comparativo fiel, quando a gente opta pela balança de bioimpedância, a gente precisa fechar um protocolo bem amarradinho de jejum, de tempo para a parada da ingestão hídrica, se você vai mandar a pessoa urinar ou não, quanto tempo antes da avaliação ela pode ter feito exercício físico. Acho que assim, um protocolo de avaliação para que você possa replicar para futuros comparativos é extremamente importante. E, de novo, se você estiver inserido numa pesquisa, você vai ter que realmente trabalhar com talvez um protocolo prévio de avaliação muito mais rigoroso, dentro de um rigor científico, porque aí é uma outra questão. Eu acho que eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu estou querendo colocar, que a gente vai respeitar na íntegra a ciência quando a gente trabalha com pesquisa, e quando a gente está na nossa prática a gente continua respeitando, mas a gente pode ter uma flexibilidade, porque muitas vezes o mais importante não é ter a certeza do resultado, mas é ter a certeza de que quando eu vou replicar esta avaliação, eu consigo comparar com o resultado prévio. Espero que vocês tenham conseguido entender, que eu tenha conseguido ajudar essas pessoas que me mandam mensagens sobre a avaliação da composição corporal. Eu já, inclusive, ministrei, junto com o professor Manuel Coutinho, que é fisiologista do Botafogo, e meu marido, já ministrei cursos com ele, né, práticos, né? A gente não consegue imaginar isso no âmbito da teoria, e temos assim bastante esperança de que essa quarentena não se estique por tanto tempo mais, e quem sabe a gente consegue pensar em mais uma edição desse curso. Não é uma propaganda, é apenas para dizer para vocês qual a experiência que eu tenho também e o que eu visualizo, né, como sendo uma oportunidade mais viável para vocês que têm interesse em estudar isso, né? Eu fiz a certificação ISAC nível 1 com o professor Paulo, tenho como sonho fazer a certificação nível 2, então também fica aí uma sugestão para quem quer também ter essa acreditação internacional, tá bom? Mas isso não é obrigatório para a gente começar a trabalhar. É assim um aprimoramento para quem é apaixonado pela antropometria como eu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo. Obrigada pela sugestão, continuem mandando. Um beijo, se cuidem e até a próxima.